Meus queridos irmãos, hoje estaremos aqui dando uma rápida meditação sobre José do Egito, sobre o assédio de José. Fica aí porque Deus vai falar com você. Um certo teólogo chamado Bonhoeffer falou a seguinte expressão: em nossos membros há uma inclinação latente em direção ao desejo ao qual é tanto súbita quanto impetuosa. Como irresistível poder, o desejo domina a carne. De repente, às vezes, um fogo secreto, sem chamas, se acende. A lascívia assim despertará. Às vezes ela envolve a mente, a vontade do homem na mais negra escuridão. Os poderes da clara discriminação e da decisão são removidas de nós. José não foi poupado da tentação como muitos. José era um jovem formoso, um jovem de porte, um jovem de aparência. Mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 39, versículo de número 6, que a mulher de Potifar chegou para José e disse: deita-te comigo, venha para a cama comigo, vamos fazer sexo. Conjecturando. A verdade é que a senhora da casa, a esposa de Potifar, era escrava da sua própria luxúria diante do escravo, do esposo dela. No Antigo Egito, as mulheres muitas vezes usavam um vestido justo. Muitas vezes no Antigo Egito, as mulheres usavam calça que ia até os tornozelos, mas que praticamente não escondia o corpo, deixando os seios totalmente, ou às vezes parcialmente, cobertos. A liberdade que a mulher desfrutava no Egito, no Antigo Egito, também lhe permitia uma liberalidade maior na área sexual, se assim ela o desejasse. A verdade é que esta mulher estava com uma carência afetiva. José era um jovem de 17 anos quando foi levado para o Egito. E a mulher de Potifar, a qual a Bíblia não diz o nome, começou a ver a destreza de José na administração. Ela via que as mãos de José, tudo que colocava prosperava. Ela via como Potifar abria as portas para este homem. A verdade é que a admiração da mulher de Potifar se transformou num desejo proibido. A mulher exigiu que José tivesse relações sexuais com ela. A tentação, ela é um convite ao pecado, é uma oferta de prazer efêmero, é uma proposta que apela aos desejos. Não é pecado ser tentado, mas pecado é ceder à tentação. A tentação sexual ainda hoje é um terreno escorregadio em que muitos homens de Deus tropeçam. José do Egito. José do Egito poderia elencar várias razões para justificar uma queda moral com a esposa de Potifar. A primeira dela é que José poderia muito bem dizer que era um adolescente. Nos dias de hoje, os psicólogos diriam: esse é o tempo da autoafirmação. Os médicos com certeza iriam dizer que não, isso é questão de hormônios. Os jovens, nos dias de hoje, diriam: ele é homem. Mas José poderia dizer que o apelo foi irresistível. Mas José não fez isso. Ninguém tem licença para pecar porque é jovem, não. Não há tentação
que não tenhamos em Deus o livramento. O problema que derruba o homem não é a força do pecado, mas a ausência de Deus muitas vezes. Nossa cultura permissiva aplaudiria José se ele tivesse cedido aos encantos da esposa de Potifar. Os valores estão invertidos. A pureza sexual hoje ela é vista como uma santorrice vitoriana, descabida. O sexo antes do casamento não é hoje uma exceção, não. A grande mídia, as telenovelas, os filmes, o teatro, cada vez mais fazem apologia ao sexo sem compromisso. A cultura decadente perverteu a sexualidade, arruinou os valores, jogou a humanidade num pântano cruel. A erotização das crianças é hoje uma triste realidade. Cresce o número de jovens adolescentes grávidas. O aborto é um incentivo para deter o avanço descontrolado de uma gravidez muitas vezes sem planejamento. A infidelidade conjugal atinge os mais níveis insuportáveis. A sociedade é uma pansexual. É um descalabro dos costumes. José, em segundo lugar, poderia dizer que era um jovem forte, bonito. A real é que ele era belo, era inteligente, era meigo, era líder. Por isso é que a mulher de José, de Potifar, colocou os olhos nesse jovem. O jovem era um moço dotado de características atraentes. José era belo por fora, mas também por dentro. José tinha uma personalidade amável, tinha um caráter impoluto. Sua beleza física era uma beleza exuberante. Quantos jovens não usam seus dotes físicos, muitas vezes conquistados na academia, e peca contra o seu próprio corpo? A Bíblia diz que quem comete adultério peca contra o próprio corpo, arruína a própria carne. Devemos admirar a bela obra criada por Deus, em vez de fazer dela um caminho escorregadio para os nossos pés, um laço para a nossa alma. A mulher de Potifar viu José, cobiçou José. A verdade é essa. Quantos milhões de dólares o fundador da Playboy não ganhou no ano de 1953, quando influenciou de forma desastrosa a sexualidade no mundo ocidental? O corpo é um presente de Deus, é uma dádiva, é uma propriedade de Deus. Devemos, portanto, glorificar Deus no nosso corpo. Aleluias! José estava longe da família. Em terceiro lugar, José não tinha ninguém por perto para vigiá-lo. Ele já havia sofrido com a traição dos irmãos, o pai não estava perto dele. O compromisso de José, porém, não era com a opinião pública, não. A fidelidade de José não tinha nada a ver com a popularidade, com a reputação social, não. Os valores de José estavam plantados no solo firme. Seu compromisso era com Deus, era consigo mesmo. Não era um jovem hipócrita, não. Muitos jovens, ao saírem de casa para estudar, para trabalhar, quando estão longe da família, abrem mão dos seus valores, abaixam a guarda e passam a fretar com o pecado. Mas José era diferente. Aleluias. Em quarto lugar, José era escravo. Ele poderia dizer: eu sou escravo, eu não tenho nada a perder, eu só tenho que obedecer. José sabia que a traição conjugal era uma facada nas costas de Potifar, uma deslealdade que abriria feridas incuráveis em Potifar.
José estava pronto a perder sua liberdade, mas não a sua consciência. Ele estava pronto para morrer, mas não para pecar. A condição social de um indivíduo não determina o seu comportamento, não. O filósofo John Locke estava equivocado. Estava errado quando disse que o homem é produto do meio. Não! José era escravo, mas não era massa de manobra. Ele era escravo, mas não era capacho das paixões mundanas. José era escravo de Potifar, mas não amante da sua patroa. José era escravo no Egito, mas não era escravo do pecado. Aleluias, que nós possamos aprender com José, este grande homem de Deus, para a glória de Deus. Que Deus levante jovens, homens como José, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.